pé, queridos. Abre comigo a palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Obrigado, Pai querido, Pai Santo, por essa palavra, por essa porção da Tua palavra. Vem nessa noite falar com cada um de nós, vem trazer revelação, vem com a espada afiada, que é a Tua palavra de dois gumes, que penetra o nosso coração, divide o espírito, a alma, e sonda os pensamentos, as intenções nesse lugar, em o nome santo do Senhor Jesus. Espírito do Deus vivo, Espírito que é aquele que é o tutor da igreja, aquele que cuida da igreja de Cristo. Espírito Santo, nós pedimos nesse momento que o Senhor continue poderosamente, abundantemente enchendo esse lugar. E agora especificamente, Espírito Santo, na Tua palavra, vem falar conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode se sentar, querido. Quantas pessoas não falam palavras, querido, que depois não conseguem cumprir o que falou? Ou que às vezes falam além do que pode cumprir? Porque o homem, ele é limitado. E ele tem o dom da palavra, o homem fala, o homem se comunica. É o único ser que tem tantos verbos, substantivos e adjetivos para usar. O cachorro só fala uau, uau. Ou Caim, 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 né? O gato só fala miau. Mas nós temos muitas palavras, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas só que a nossa palavra, ela é limitada. E muitas vezes nós falamos coisas que não podemos cumprir. Muitas vezes falamos além do que, né? Tem muita gente que fala, eu vou fazer isso, isso e aquilo. E ela sabe que não pode cumprir aquilo, mas fala. E aqui nós vamos ver que Deus vem velar pela sua palavra, né? Existe algo, querido, que Deus falou, fala, ou que Deus falará que Ele não pode cumprir? Existe? Não existe. Tudo que Deus fala, Ele pode cumprir, porque Ele é todo poderoso. Amém? Ele é todo poderoso. A palavra do Senhor que está nas nossas mãos tem aqui muitas promessas, querido. Muitas, milhares de promessas. Todas elas o Senhor pode cumprir. Até aquelas que você diz, mas é impossível. E Ele vai dizer para você, mas eu sou o Deus do impossível. Amém? Só Ele pode fazer a cachoeira correr de baixo para cima. Se Ele quiser, Ele faz. Amém? Ele faz o que Ele quer. Para Deus não há limite. Então Ele vem dizer aqui para o profeta Jeremias: porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Ele falou, Ele dá ordem, Ele fala através do profeta e depois Ele faz cumprir, porque Ele vela pela sua palavra. Então, se nós andarmos na palavra do Senhor, nas suas promessas, com certeza nós seremos tocados e abençoados, porque Ele vela por essa palavra. Se é uma coisa que Deus vela, é por essa palavra que está nas tuas mãos. Amém? Ele vela por ela. Ele vela por ela. Lá em João 17, Deus vela essa palavra por quê? Porque Ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui não tem uma vírgula que Deus está mentindo. Aqui não tem um tio, uma palavra, nada que Deus esteja mentindo, porque ela é a verdade. A palavra de Deus é a verdade de Deus. E verdade é aquilo, querido, que vai se cumprir. A verdade é aquilo que está claro. A verdade é a luz. A verdade é o conhecimento de Deus. E quando Ele fala, Ele cumpre. Amém? Só estou dando uma introdução para você entender algumas coisas a respeito da palavra e de Deus falando a sua palavra. Lá no Números 23:19, Ele diz assim, ó: Deus não é homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Porventura tendo Ele prometido, e quando fala que Ele prometeu falando, né? Porventura tendo Ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não o cumprirá?
E quantas vezes, se não é que nós não estamos passando por esse momento, a gente anda com Deus, a gente conhece a palavra de Deus, mas a gente passa por alguns momentos da nossa vida que vem um ponto de interrogação e a gente pergunta, sim ou não? A gente diz, será que Deus vai cumprir isso na minha vida? Eu sei que cumpriu na vida do fulano, do ciclano, do Pedro, do Paulo, do José, do Abraão, mas na minha, será que Deus vai cumprir? Querido, Deus é Deus de todos que são os seus filhos, e para todos ele é igual, né? E aqui diz assim, ó, se ele prometeu, não o fará. Então não deve haver esse questionamento, se na minha vida vai fazer, porque a palavra ele cumpre, ou tendo falado não cumprirá, ele cumpre aquilo que ele prometeu através da sua palavra. Se é uma coisa que Deus não pode negar, é a sua fidelidade. Se nós o negarmos, diz a palavra, ele nos negará. Se com ele sofremos, com ele reinaremos. Mas aí diz assim, mas se nós formos infiel, ele continua sendo fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Então você serve e eu sirvo a um Deus que é fiel. Fiel a quê? A sua palavra. Se nós não tivéssemos essa palavra em nossas mãos, nós não teríamos rumo nem prumo, e nem a que se comparar, a nenhum padrão. Nós não teríamos o padrão da palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? Qual é o padrão de Deus para a minha vida? O que Deus quer? O que Deus tem aqui para mim como direito e o que Deus tem para mim como dever? O que é? Então nós temos essa palavra que Ele cumpre. Amém? Eu quero falar do poder da palavra do Senhor. A palavra bará, que está lá em Gênesis, quando ele diz assim, a terra estava sem forma e vazia. Então a terra já existia, né? Muitos pensam que Deus ali estava criando a terra. Não, Deus estava recriando a terra. Ela já tinha sido criada, né? Agora ela estava sem forma e vazia por causa da rebelião de Lúcifer, que foi expulso do céu, e ficou tudo acabado. Há uns mistérios aí, mas o que dá para entender é que Deus não estava criando ali, Deus estava recriando a terra, tá? Porque a terra estava lá, sem forma e vazia. O Espírito pairava sobre as águas. Aí vem Deus com o poder da sua palavra e diz, haja luz. E essa palavra haja é do hebraico bará, que significa criar do nada. Porque a luz ali não existia, mas ele diz, haja luz. Então, quem fez isso foi a palavra do nada, fazendo a existir a luz. Haja os luminares, haja peixes, haja animais selváticos, somente com a palavra. Deus não precisou vir com o braço, fazer nada, não, só palavra. Essa mesma palavra da boca dele está aqui em nossas mãos. Aqui é a boca de Deus. Deus fala comigo. Abre a Bíblia e fala com você. Por que Deus fala com todo mundo e não fala comigo? Abre a Bíblia, Ele vai falar com você. Abre a Bíblia e vai falar com você. Muitas vezes, ao invés de você ficar aquela caixinha de promessas que só tem coisa boa ali, né? Ali muitas vezes não tem puxão de orelha, não tem nada, só tem coisa boa. Você é bom, você é fiel, você é vencedor, você é. Pega a boca de Deus, querido, uma hora que estiver muito... Abre, Senhor, fala comigo agora, ora, e abre lá, Deus vai abrir, vai falar com você. É a boca de Deus isso aqui. Amém? É o poder, Deus criou do nada. E muitas vezes nós estamos como essa terra sem forma e vazia, passando por momentos turbulentos, passando por momentos às vezes até de trevas, não interior, mas trevas exteriores, coisas que parece que... Querido, Deus tem a palavra bará. Deus tem a palavra até para criar do nada coisas que, se você precisar, Ele cria, porque Ele tem poder na sua palavra. Amém? Não só Deus, nós também temos poder na palavra, viu? Diz que está no poder dos nossos lábios abençoar e amaldiçoar, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Amém? Então nós temos que tomar cuidado com a nossa palavra. Aí aqui em Hebreus, capítulo 1, versículo 3,
Ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do Pai, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus sustenta todas as coisas que Ele criou, porque Ele é o Criador e também o sustentador. Ele cria e Ele sustenta. Querido, se Ele permitiu que você nascesse, Ele também tem poder para te sustentar até o fim da sua vida. Amém? Você não está abandonado, você não está só. O Deus que permitiu, com a palavra de poder, que você nascesse, Ele também é o seu sustentador. Aqui diz que sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele sustenta as galáxias, as estrelas, Ele sustenta toda a natureza, Ele sustenta os animais, Ele sustenta os peixes, Ele sustenta as aves e Ele sustenta a coroa da sua criação, que é você. Sabe com o quê? Só com a sua palavra. Quando Deus fala, querido, não tem ninguém que possa entrar na frente e impedir o poder dessa palavra. Quando Deus diz assim, abre, não tem ninguém que possa se colocar na frente, nem o inferno inteiro junto, e impedir Deus de abrir uma porta que está fechada. Mas também se Ele dizer fecha, não tem ninguém que abra. Nós servimos ao Deus que tem essa autoridade só na palavra. E muitas vezes, querido, nós estamos tão surdos a esse Deus que fala conosco o tempo todo. Nós precisamos ser mais sensíveis a Deus. Diz para quem está do teu lado, nós precisamos ser mais sensíveis à voz de Deus. E Ele tem planos para nós, querido. Sabia que Deus tem plano para você? Sim ou não? Ele tem plano para você. Não pense que você foi o único que nasceu e Deus não tem plano nenhum para você. Não tem propósito, projeto nenhum para você. Esse aí eu esqueci, não deu tempo. Deixa assim mesmo do jeito que está, né? Não, querido, antes que você nascesse. Tem um Salmo 139, diz que Ele escreveu o seu livro lá. O livro da sua vida já estava escrito. Então Ele tem planos e propósitos para você. E através da palavra, Ele declara para que isso aconteça. Abre comigo lá, vamos ler lá comigo, Isaías 55. Versículo 8, onde Deus fala dos planos. Isaías 55, versículo 8. Aí vai dizer assim, olha os planos de Deus. Primeiro vem os planos, depois vem a palavra. E olha que interessante ao respeito do plano. Claro que muitas pessoas já conhecem essa palavra. Porque os meus pensamentos é aquilo que Ele pensa a respeito, os planos que Ele tem. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Muitas vezes a gente quer planejar humanamente a nossa vida. Porque a gente já não precisa usar mais fralda, a gente já cresceu, então fala, agora da minha vida cuido eu. E aí você senta numa prancheta e você projeta. E você planeja a sua vida. Eu vou casar com tantos anos, eu vou fazer esse curso, eu vou trabalhar assim, eu vou fazer assado, depois eu vou fazer assim. E Deus fica olhando para você e dizendo, inocente, não é isso que eu quero para a sua vida. Por que a gente nunca entende? Porque Ele acabou de dizer aqui, os meus pensamentos são mais altos. Se são mais altos, o nosso está aqui embaixo. E os caminhos que Ele tem também são mais altos. Então a gente andando na carne e na alma, a gente não consegue entender os planos que Ele tem para nós lá em cima. Por isso que nós temos que andar em espírito, viver em espírito, para que a gente, no espírito, porque é o nosso espírito que se uniu a Ele por enquanto, a nossa carne não está unida, mas a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Então se eu estiver no espírito, vida de oração, eu vou captar a mensagem do Senhor, dizer, opa, entendi, Senhor, eu queria ir para lá, mas eu estou aqui sentindo no meu espírito que eu devo ir para lá. E aí, querido, o sim ou não está na tua mão. Você opta se você quer para lá, você quer para lá.
Eu quero seguir os meus planos, que são mais baixos e mais confiáveis porque eu que fiz. Ou eu vou seguir os planos do Senhor que eu não entendo e dá a impressão que vai dar tudo errado, mas se Ele falou vai dar certo. E daí? Ele fez Moisés marchar e ir num beco sem saída, mas Moisés foi onde Deus enviou, no beco sem saída, diante do mar. Parece que vai dar tudo errado, todo mundo reclamando, nós vamos morrer, Moisés, onde você está enviando nós? Mas aí Deus diz assim, gente, eu vou abrir o mar, peraí, calma. Respira, eu vou abrir o mar para vocês, eu quero mostrar o meu poder. Mas esse mar não é só para vocês passar, é para mim fechar e destruir todos os seus inimigos, para que todo o Egito e toda a nação saiba que eu sou o Senhor. E muitas vezes estamos assim, querido. O faraó e o exército inimigo estão atrás de nós. Eu não sei que nome você daria para isso. Está lá atrás de você, aquela situação. E aí você quer sentar e fazer o seu plano, dizer, peraí, estrategicamente, eu acho que eu devo ir para lá, porque ali eu vou me dar bem. E às vezes não é o lugar onde você vai se dar bem. Mas siga sempre os planos do Senhor, que são mais altos. Mas são os que vão dar certo. José, do Egito, José, filho de Jacó, ele era um menino sonhador, mas Deus é que dava os sonhos para ele. E ele estava todo mundo trabalhando, aí chegava José lá. Ô gente, eu queria contar um sonho. Essa noite eu sonhei que eu era um feixe, né, de varas. E eu vi que todos vocês eram todos os feixes que se dobravam a mim. Você acha um rapaz contar um sonho desse? Ele estava querendo apanhar, não estava? Todos vocês se dobrando a mim, já começaram a pegar bronca dele. Aí depois, uma outra vez, ele veio de novo. Gente, tive outro sonho. Eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. Aí Jacó ficou bravo, porque sol era o pai, lua era a mãe, e os 11 irmãos se dobrando diante dele. E disseram assim, rapaz, você está louco? Jacó chamou a atenção dele, será que nós vamos servir você? Você é algum rei? Você é algum rei para querer governar sobre nós? Mas era o plano de Deus, ele era um rei. E aí quando foram vender ele como escravo, eles queriam matar o menino. Quando ele foi lá procurar os irmãos, estava bem longe cuidando dos gados, e disseram assim, lá vem o sonhador. Mas querido, Deus quando dá um sonho, um projeto, uma direção e vem de Deus, você pode ter uma certeza que isso vai se cumprir, por mais difícil que pareça. Porque quando Ele dá, Ele cumpre. E aí jogaram ele numa cisterna, vinha passando lá os ismaelitas que iam indo para o Egito vender perfumes, e disseram, compra esse rapaz que leva embora. E lá estava indo o projeto de Deus, parecia que tudo estava errado, mas estava no plano de Deus. Eu preciso mandar esse rapaz para o Egito, porque ele vai ser governador lá no Egito. E passou-se, querido, 13 anos, ele ficou de cadeia por uma mentira lá, 13 anos. Só que Deus é assim também, pode demorar o quanto for, quando Ele diz é agora, é na hora. Como que um cadeieiro, como que alguém que está puxando 13 anos de cadeia, claro que foi por uma mentira, ele era um homem de Deus, um homem sério, mas estava lá injusto. Como que um homem desse sai da cadeia? Você já viu algum marginal? Vamos chutar aqui no Brasil, Fernandinho Beiramar, todo mundo deve conhecer ele. De repente ele sai lá e vira, apesar que no Brasil tudo é possível, né? Eu sei que você vai falar, mas vamos falar um lugar mais... Inglaterra, que tudo é bonitinho e certinho. Você acha que vai sair um cadeieiro e já de repente se tornar um governador? Isso é só na Bíblia, isso é só com Deus, e Deus diz, é hoje. Aí estava um rapaz lá, o faraó teve um sonho meio doido lá e ninguém sabia interpretar. Ele falou, eu conheço um rapaz lá na cadeia que ele interpreta sonho. Na realidade o apelido dele já era o sonhador, né? O cara que interpreta sonho. Aí trouxe ele lá e interpretou o sonho e disse, pois é rapaz, a partir de hoje você é meu braço direito. Aí falou para todo mundo, não me procure mais, qualquer coisa fala com José. Os planos, querido, que Deus tem para a sua vida. Para José ele tinha esse, para Paulo ele teve outro, para Pedro ele teve outro, para você ele tem um.
Para o seu irmão que está do lado, ele tem outro. E mesmo que seja marido e mulher, para um ele tem uma coisa, para outro ele tem outra. Mas que ele tem um plano para todo mundo, ele tem e vai cumprir. Porque o Deus que cumpre os seus planos. Quem atrasa os planos de Deus não é Deus. Somos nós mesmos com a nossa falta de fé e com as nossas inseguranças. Enquanto eu não me sentir seguro, eu não me entrego a esse plano. Não, querido. Tem que ser como aquela visão de Ezequiel. Sai da borda, sai da onde você fica de pé e vai lá para o meio do rio onde não dá mais pé. E se lança no Espírito e deixa Ele te levar. Amém? É lá que Deus fala. É lá que Deus tem uma intimidade maior. É lá que Deus libera mistérios. É lá no meio. Na borda, querido, na borda fala de carne, fala de segurança almática, segurança humana, segurança financeira. Enquanto você está seguro com tudo, você está feliz, você acha que está tudo bom, mas às vezes está tudo fora do plano do Senhor. O pastor José Rodrigues, da MCM Missões, ele era um cardiologista, muito bem conceituado. Ele é ainda, né? Mas ele parou com a profissão. Ele tinha um hospital, era um homem muito bem de vida, tinha fazendas, tinha tudo. Deus diz assim: rapaz, não é esse plano que eu tenho para você. Eu quero que você seja missionário, eu quero que você abra uma base missionária, e vamos mandar missionário para o mundo. Ele largou tudo, largou sua profissão de cardiologista, um médico conceituado, perdeu tudo que ele tinha e foi para abrir essa base. E hoje ele tem uma base que está evangelizando Índia, que está evangelizando Coreia do Norte, todos esses lugares lá difíceis de evangelizar. É o plano que Deus tinha para ele. É doido, claro que é. Se você fosse um cardiologista, o que você ia dizer? E um hospital que é seu, e Deus fala: para. Isso, querido, é só para quem é íntimo. Deus revela as suas alianças, os mistérios para quem é íntimo. Mas só que você vai estar no centro da vontade de Deus. E todo homem que se diz de Deus e não está fazendo o que Deus pediu para fazer, lá no fundo do coração dele há uma impaciência, há uma insatisfação, mesmo que por fora está tudo legal. Mas quando você está no centro da vontade de Deus, como Paulo perdeu toda a sua reputação por causa de Cristo, porque ele era um fariseu muito conceituado. Recebeu perseguição, fome, nudez, apedrejamentos, traição, só que ele estava feliz, porque ele disse: Cristo vive em mim. E ele fazia o que Deus pediu para ele fazer. Se Paulo quisesse continuar como fariseu, ele ia continuar, só que ele ia ser o homem mais infeliz da terra. Você está entendendo, querido? Então nós vemos o que aqui? Na primeira parte de Isaías 55, nós vemos os planos de Deus que são mais altos. Aí vem a palavra, que está no versículo 10 do 55. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Deus designa uma palavra, Ele decreta uma palavra, e a palavra vai fazer aquilo que Ele declarou para a palavra fazer. E ela não volta vazia. Quando Ele diz é assim que acontece. Quando Ele diz vai ser desse jeito, é desse jeito que é. Ela não volta vazia. Ele manda do trono para a terra, Ele manda do trono para a tua vida, e ela bate, e ela fica ali, e ela vai trabalhando, e ela vai regando, e as sementes que estão dentro de você começam a brotar, começam a frutificar, e aí sim Ele colhe os frutos, e volta para Ele sem estar vazia. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Tem planos e propósitos superiores para nós, e tem a palavra ordenada para nós, e se nós formos filhos fiéis, que andamos debaixo da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor, com certeza tudo na nossa vida, mesmo que pareça de ponta cabeça, estará andando do jeito que Deus quer, até que Ele volte aonde deveria estar. Porque tem momentos na nossa vida que Deus precisa permitir, querido, alguns apertinhos, algumas lutas para a gente crescer.
Pega você que tem um filho que vai aprender a andar de bicicleta e fica o resto da vida com a rodinha, com 3 rodinhas. E você nunca tira as rodinhas. Ai, mas eu não quero que meu filho se machuque. Não, querido. Você vai ter que ter a rodinha. Às vezes ele vai cair um tombo ou outro, mas ele vai aprender a se virar sozinho. E não ser mais dependente das rodinhas. E quantos crentes não estão assim ainda, que estão tão velhos na casa de Deus, mas estão andando com essa bicicletinha com 2 rodinhas atrás, né? Segurando para não cair. Que são coisas humanas que ele põe ali para ele se sentir seguro. E Deus não quer isso. Deus quer que você aprenda a andar no Espírito. Deus quer que você deixe a carne e vai para o Espírito. Amém? E eu quero completar, querido, essa palavra, dizendo para você que a última palavra sempre é a do Senhor. Eu estou pegando um gancho, que ontem foi um irmão em casa, ele falou isso aí, me entrou no coração. A última palavra é do Senhor. Você vai lá, o juiz vai julgar uma causa. Aí tem o réu, tem a defesa e tem o advogado de acusação, o advogado de defesa. E todo mundo fala, passa horas, não importa. Acabou, quem que vai decidir? É sorteio? Quem levanta a mão? Não, o juiz vai bater o martelo. A última voz é do juiz. Eu declaro condenado. Acabou. Eu declaro livre. Está livre. Só que quando nós estamos falando de uma autoridade espiritual, nós estamos falando de alguém que ninguém pode passar por cima dele. Não existe. A última palavra sempre é de Jesus na sua vida. Sempre vai ser dele, mesmo que o vizinho falou, não vai dar certo, mesmo que um parente, mesmo que o esposo, mesmo que a esposa falou, se Deus falou assim que a última palavra é dele. Mesmo que todo mundo falou, a última vai ser do Senhor, e é a que vale na sua vida. Amém? É a que vale na sua vida. Nós temos, querido, alguns exemplos que, olha o que Jesus falou aqui. Estava saindo lá a viúva com o único filho dela que tinha morrido, da cidade de Naim. Aí Jesus, com muitos discípulos, veio ao encontro, porque eles iam entrando na cidade de Naim, o enterro ia saindo. Parece até uma coincidência, mas é uma cristocidência. Cristo tinha que estar ali, né? E aí quando ele chega, aqui em Lucas 7,14, ele vai dizer assim, chegando-se, tocou o esquife, que é onde estava levando o menino morto, e parando os que conduziam, disse, olha lá, a última palavra é dele. Morreu. Todo mundo viu que morreu. Todo mundo está chorando porque morreu. Mas Cristo diz assim, ele morreu não. A última palavra é minha. Se eu disser para ele levanta, ele vai levantar. A última palavra é minha. E nem se isso está a nível de morte. Porque Jesus está acima da morte. Amém? Por isso que ele venceu a morte. Então ele disse, são palavras, querido. É isso que eu estou querendo dizer. A última palavra do Senhor, o poder da palavra. Ele disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Como é que é a frase que a turma fala? Que é quando manda, como é que é? Obedece, quem tem juízo obedece. Como é que é? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Ele falou com o morto, eu te mando, porque eu mando, eu sou autoridade. Jesus, ele manda, querido. Ele manda no bom, ele manda no ímpio, ele manda no inferno, ele manda em Satanás. E Satanás não faz nada se ele não permitir. Tudo está debaixo da sua autoridade. Ele diz, eu mando. E ele disse para o morto, todo mundo disse que aquilo era a voz final. A última palavra já foi dada, ele morreu. Mas Jesus diz, para o enterro, ele diz, jovem, eu te mando, levanta-te. E o jovem de repente acordou como se estivesse dormindo. Olha o poder da palavra de Jesus, querido. E não importa se o teu casamento está morto, se o teu filho está morto, muito embora esteja vivo, às vezes esteja perdido na droga, às vezes perdido em tantas coisas. Não importa, querido, se o médico falou. O médico falou que eu tenho tal. Você diz assim, a última palavra é do Senhor. Querido, se um dia você for no médico, aprende isso que eu vou falar para você, e ele der para você um diagnóstico final de uma coisa muito
mal, ou alguma coisa que você vai ter que tratar o resto da vida, você fala assim, olha, eu sei que você é médico, eu creio em você, eu sei que você estudou, mas eu queria dizer uma coisa para você, a última palavra é de Jesus. A última palavra é do meu Senhor. Muitas pessoas já foram curadas de câncer, já foram curadas de AIDS, já foram curadas de tantas doenças, porque se levantaram e disseram, a última palavra é do Senhor. O médico falou, mas o Senhor é médico dos médicos e a tua palavra é que manda. E o Senhor, querido, pela tua fé, Ele vai olhar para você e dizer, olha meu filho, por causa da tua fé, eu mando então. Sai, doença, sai. Mesmo que todo mundo olhar para a tua família, e se tem uma família de ponta cabeça, todo mundo dizer, essa tua família não dá certo, o seu marido bebe, o seu filho é drogado, não sei o quê, essa família, você está na roça. Você diz assim, querida, a última palavra é do Senhor. Amém? Deus pode assim, fazer a família ser unida, abençoada, salva e liberta. Então, você que é de Deus, você que é salvo e liberto, seja uma bênção para a tua casa, para a tua família, seja uma bênção para todos aqueles que estão pegando palavras que não são de Deus, estão colocando palavras do diabo como se ela fosse a última, mas a última sempre é de Jesus. Quem imaginaria que Jesus ia estragar o enterro? Modo de dizer estragar, né? Todo mundo chorando, aquela coisa, ele diz, para gente. Vou fazer vocês ficar alegres rapidinho, quer ver? Menino, levanta-te, eu mando. Todo mundo ficou feliz. Porque a última palavra é dele. Então, se você tem essa consciência no seu coração, que a última palavra é do seu Senhor, quando você se deparar com coisas difíceis, diz, Senhor, a última palavra é sua. A última palavra é sua. Eu creio na sua, porque nós lemos João 17:17. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Temos aqui Marcos 5:41, vai falar da filha de Jairo, querido. Aí Jairo correu lá, um dos principais sacerdotes, Senhor, se prostrou. Ele chegou a se humilhar, né, perante os fariseus, não perante Jesus. Porque os fariseus não gostavam de Jesus, mas ele como sacerdote, um principal, ele foi lá, e porque a filha dele morreu, né, e tem gente que é assim, quando a água bate, vem para Jesus correndo, todo mundo fala, vai para Jesus, não vou, vai para Jesus, quando eu ficar mais velho, a hora que acontece uma desgraça, o cara vai sair patinando da casa dele, que horário tem culto, eu preciso ir no culto, mas amém que vem assim, amém, aí Jairo foi lá, se prostrou diante do Senhor, minha filha está morrendo. Aí vem aquela história que ele vem com Jesus para ir lá na casa dele orar para a menina que estava morrendo, né? E aí aparece a mulher do fluxo de sangue, que a história para ali, e aquele tempo todo perdido, e ele preocupado, roendo as unhas, minha filha está morrendo, e essa mulher do fluxo de sangue, aí essa mulher está me atrapalhando, não podia tocar nele em outro horário. E aí quando Jesus viu a mulher que foi curada, tocou nele, e foi começar a querer caminhar, continuando para a casa de Jairo, aí vieram todo mundo lá, Jairo, vieram dar uma palavra para ele, querido. Não incomodes o mestre, isso é palavra do diabo, viu? Quando você precisar buscar algo de Deus, o diabo vem na tua orelha, ei, não incomoda o mestre não. Você fala nada não, ele não quer que você abra a boca, querido. Porque ele sabe que se você pedir, ele dá. Se buscar, você vai achar, se você bater, vai abrir, amém? E às vezes não é ele, não estou falando que ele para você, ele pode lançar um pensamento, mas às vezes usa as pessoas mais perto de você, dizendo, ei, para com isso. Disseram para ele, não incomoda o mestre que a sua filha já morreu, acabou. Jesus olha para Jairo e diz assim, Jairo, não temas, crê somente. E Jairo, querido, creu somente no Senhor e foram para casa. Quando chegaram lá, ele viu toda aquela choradeira, ele falou, gente, para, a menina só dorme. Aí todo mundo deu risada, achou estranho, como que ela dorme se ela já morreu? E Jesus já disse assim, vamos limpar essa casa, tira todo mundo para fora. Só fica eu aqui, o Pedro e João, não sei quem que estava com ele lá, e mais o pai e a mãe. Entraram no quarto, e aí ele disse isso aqui, tomando-a pela mão, disse, ela estava morta, ele pega a mão dela, e disse, aqui vem a palavra, Talita cumi, que quer dizer, menina, olha lá o mando novo, eu te mando, levanta-te.
Então nós precisamos começar a ter um pouco mais de experiência com o Talita Cumi do Senhor. Nós precisamos ter experiência com esses Talitas Cumi. Quando o Senhor, a gente tem uma fé tão genuína, tão pura, que toca o coração de Jesus, Ele vai ordenar a palavra e vai mandar a respeito da sua vida. Perseguição, seja lá o que for, humilhação. Querido, você busca do Senhor e chega uma hora que Ele diz, é agora. E Ele manda e tudo para. Ó, tudo que existe no universo obedece o Senhor. Se Ele disser lá do trono agora, Lua, eu não quero mais você aí perto da Terra, eu quero que você vá lá no planeta Plutão. Sabe o que a Lua faz? Ela vai lá onde está o Plutão. Planetas obedecem, vento obedece, mar obedece, animais obedecem. Quando Ele manda, todos obedecem. A última palavra, querido, sempre vai ser do Senhor. E os 3 exemplos que eu quero dar para você, os 3 exemplos de pessoas que morreram. E dá a impressão, né, que quando alguma coisa na nossa vida já aconteceu, Senhor, o Senhor devia estar aqui antes. Se o Senhor tivesse, não teria acontecido. Eu não teria perdido o emprego. Algumas vezes parece que Jesus chegou atrasado. Mas até no atrasado Ele está fazendo dentro do seu tempo. Porque Ele tem a hora de glorificar o seu nome. Às vezes é no tempo, às vezes é antes, às vezes é depois, não importa. Mas Ele sempre vem no tempo que Ele acha. Se Ele achar que tem que vir depois, por causa de algum motivo que é dele, aqui no caso de Lázaro, ele veio atrasado. Jesus recebeu a notícia antes. Quando Jesus recebeu a notícia que alguém veio trazer, olha, Maria e Marta mandou avisar para você que seu amigo Lázaro está muito doente. Sabe o que Jesus fez? E de propósito, Ele embaçou mais 2 dias onde ele estava. Não precisava, Ele ficou lá enrolando 2 dias até Lázaro morrer. E Ele diz, Lázaro tem que morrer, porque a morte dele é para a glória de Deus. Olha que querido, que os discípulos não entenderam muito bem isso aí. Aí voltaram para Jerusalém. E aí vem Maria e Marta com a mesma história. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus disse assim, não, mas eu sou a ressurreição, a vida, eu vou ressuscitá-lo. Eu sei, Senhor, nos últimos dias. Mas Jesus falou, não, eu vou ressuscitar agora. Eu ressuscito nos últimos dias, eu ressuscito agora, eu ressuscito quando eu quero, porque eu mando. A minha palavra é ordem. E aí ele vai lá na porta do túmulo de Lázaro, e tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Como ele estava num lugar que tinha muitos túmulos, ele teve que falar Lázaro. Se ele falar vem para fora, todos os mortos iam sair. Jesus teve que tomar cuidado, porque a sua palavra é tão poderosa, que detalhes fazem diferença. Se ele falar assim, morto vem para fora, todos os mortos iam aparecer na porta dos túmulos. Querido, olha que interessante, os túmulos daquela época, as pessoas eram totalmente enfaixadas, elas não conseguiam mexer nada, ficava assim, duro que nem um pau. Aliás, 4 dias estava duro mesmo, né? Já estava tudo. Não se mexe. E normalmente os túmulos, todos eles eram lá no fundo, ou às vezes descia alguns degraus e colocava lá deitado em cima de um negócio de pedra lá que eles faziam. Agora, como Lázaro saiu de lá e veio parar na porta dura desse jeito? A palavra dele atraiu Lázaro. Lázaro veio flutuando e parou na porta. Lázaro não tinha condição nem de pular, nem de fazer nada. Tudo cego, tudo enrolado, querido. Aí ele disse para o pessoal, desenrola ele aí. A minha parte eu já fiz. Agora, desenrolar com vocês. Isso vocês sabem fazer. A minha eu já fiz. Mandar o morto vir para fora. Você está entendendo, querido, o poder da palavra? Nós servimos a um Deus que tem poder na sua palavra. E se nós tivermos essa palavra na ponta da nossa língua, nós temos a palavra de Deus na nossa boca. E todas as vezes que nós orarmos, de acordo com a palavra que nós temos, nós estamos orando a resposta. Porque é a boca de Deus falando através da nossa boca. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor há de suprir cada uma das nossas necessidades segundo a sua glória, a glória do Senhor, a riqueza da sua glória. Isso está lá em Filipenses 4,19. E eu sei que o Senhor está suprindo. Senhor, parece que está tão difícil de suportar essa situação, mas eu oro a tua palavra, Filipenses 3,13, e eu digo, tudo posso naquele que me fortalece.
Senhor, lá na minha empresa, ou meu pai, ou não sei o que, tudo fica falando, Senhor, que eu sou um derrotado, que eu sou um perdedor, que eu não sou nada, mas eu me levanto agora com a tua palavra e diz, sou mais que vencedor por meio daquele que me amou, Jesus Cristo. Então você ora a palavra. Nós precisamos começar a aprender a orar a palavra. Vai orar? Enfia a palavra no meio, porque aí Deus tem compromisso com a sua palavra. Ele diz, eu velo pela minha palavra, não pela sua. Então quando você orar, você coloca a palavra de Deus, você não está pondo a sua, você está pondo a de Deus. Por isso que é importante que nós aprendamos a palavra e tenhamos a palavra de Deus, ao ponto de toda vez que nós formos falar, nós falarmos os oráculos de Deus, a palavra de Deus. Todo mundo quando acontece qualquer coisinha assim, que seja até boba, tropeçou, caiu, ô desgraça, né? Tem gente que fala. O outro levanta, mete o dedinho naquele cantinho que, dedinho dói, né? Aí você fala, ô vida louca. Sei lá, às vezes sai até coisa que não deveria. Querido, até nisso nós temos que começar a aprender. Ô bênção de Deus, glória a Deus, Senhor, eu tenho um dedinho. Tem muita gente que não tem nem o pé, eu não posso reclamar, Senhor. Amém, querido? É saber a falar a palavra de Deus o tempo todo, falar bênção. Você não tem direito de abrir a tua boca e falar palavrão, falar maldições, falar a respeito de qualquer pessoa que seja, principalmente os seus e das suas famílias, da sua família. Ah, meu marido é um banana. Aí eu não sei quem que é mais idiota, quem casou com o banana ou o banana que casou com o mais esperto. Porque se é banana, por que você pegou um banana? Então você mereceu a banana. Não, querida. Teu marido é um pouco devagar, que pode acontecer, mas não deixa de ser o cabeça, de ser a bênção. Ele é o seu amado, você escolheu. Abençoa ele todos os dias, Senhor. Transforma essa banana numa outra fruta. Sei lá, você escolhe a fruta que você... Eu queria que fosse um... Entendeu? Que pode acontecer, querido. Pode acontecer. Mas você é responsável pela bênção do seu marido. Ou seu marido não é carne, uma só carne com você, a sua esposa, seu marido, né? É uma só carne para Deus. Então você não pode amaldiçoar a sua própria carne, você não pode falar mal da sua própria carne. Banana, então você também é, porque você está junto com banana. Então você tem que, ora e botar o joelhinho no chão. Senhor, meu marido é uma bênção. Meu marido vai vencer, meu marido vai sair dessa, Senhor. O Senhor está ativando a mente dele para ele ficar um pouco mais esperto. O Senhor está mandando um raio agora ali nos neurônios, está tudo ativando, ele vai ficar esperto em nome de Jesus. É errado? Não é, você está orando com a necessidade dele. Entendeu? Ou o marido que fala, minha esposa é uma jararaca. Cara, então você também é uma cobra, você casou com uma, né? Minha esposa é uma jararaca. Não, entra no quarto de Senhor. Abençoa minha esposa, dá paciência para ela, Senhor. Que o teu Espírito entre na vida dela e comece a produzir um coração brando. Em nome de Jesus eu declaro isso na vida dela. Porque é fruto do Espírito, está lá em Gálatas 5, Senhor. Paciência. Amém? Aprender a profetizar, porque a palavra tem poder, querido. A palavra tem poder. Amém? Então a última palavra nunca será do médico, nunca será do juiz, nunca será do advogado, nunca será do sistema econômico. A última palavra sempre é do Senhor. Elias sobreviveu com 3 anos e meio de fome sobre Israel. Deus mandava urubu para trazer, o urubu vinha com até aquela fitinha de garçom para ele, vinha lá, né? Pensou o urubu trazendo carne de manhã? Na hora do almoço, e pensa que é qualquer carne. Você imagine Deus, se o açougueiro conhece carne, você imagine Deus. E não era carne estragada não, Deus lá, sei lá como é que ele fazia, mas pegava de primeira, e mandava lá picanha. O meu servo merece picanha, manda picanha para ele. Aí lá vinha os urubu, chegando com as picanhas, querido. Olha que Deus que é esse que a gente serve. Não importa, Ele te sustenta em toda e qualquer situação. Ele ordena até o urubu nem sabia porque estava fazendo aquilo, mas fazia. Meu pai mandou, eu vou fazer. Amém? A voz final sempre será do Senhor. Ele é o verbo vivo ao nosso favor, querido.
O verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e diz que o verbo veio para a terra. Aí renunciaram o verbo, crucificaram o verbo, e o verbo, querido, agora desceu de novo, né? Porque ele subiu, foi glorificado, e através do Espírito Santo o verbo habita dentro de nós. Ó, o verbo é ação. Por que fala verbo? Porque verbo é ação. Trabalhar é um verbo. Fala do quê? De uma ação. Jesus é o verbo vivo que habita em nós. É ação, o tempo todo ele está se movendo, o tempo todo ele está trabalhando em nós. Porque ele é o verbo, ele é a palavra, e vamos deixar essa palavra fluir através da nossa boca. Amém? Vamos nos colocar em pé, queridos.